minha experiência e tudo que eu vivi em Sete Além. O ano era 2004. Era uma sexta-feira à tarde, eu saí do trabalho, meu esposo e o meu filho vieram me buscar e resolvemos ir ao shopping, pois ia haver o aniversário de uma amiga e eu precisava comprar o presente para ela. Fomos até o shopping. Chegando no shopping, o meu filho ficou jogando videogame, ficou brincando na parte, de jogos junto com o meu esposo, enquanto eu ia escolher o presente da minha amiga. Comecei a andar e uma vendedora falou para mim que o terceiro andar estava tendo uma promoção de bolsas e calçados. E estava tendo muita novidade, então eu resolvi ir ao terceiro andar. Peguei o elevador. Quando eu chego no terceiro andar, não encontrei essa loja, né? E comecei a andar em olhar outras coisas, outras lojas. E eu lembro de ter encontrado uma mulher, uma moça, né? Uma senhora assim desesperada. Ela dizia que estava perdida, né? E como que eu fazia o que eu podia fazer por ela? Me ajuda porque eu preciso voltar. Então, outra vendedora que estava assim do lado, em pé numa loja, apontou para que eu levasse ela até o elevador que estava lá mais na frente. Eu fui levando a moça, ela estava muito nervosa, fui levando até o elevador. Então, quando eu cheguei no elevador, ela adentrou ao elevador e eu voltei. Quando eu voltei, eu me lembro de não ter mais encontrado aquela moça, né? Tava tudo diferente e eu falei, nossa, eu acho que eu entrei no outro espaço. O shopping lá é muito grande, o que eu estava é muito grande, e eu imaginei de ter entrado em outro espaço. Então, nessa hora, eu falei, não, eu vou voltar, porque eu estava muito confusa, né? E o elevador já tinha ido embora com a moça, né? Tinha descido com a moça, que estava confusa, né? E eu fiquei muito confusa, então eu resolvi pegar também o elevador e voltar. Quando eu entro no elevador, que eu aperto para descer, eu lembro do elevador subir, né? E foi subindo, e eu achei que era alguém que estava subindo, né? Eu falei, daqui a pouco eu vou descer. Então, subiu e aí depois abriu e não entrou ninguém. O elevador ele havia abrido sozinho. Nisso, eu fiquei tentando descer e aí eu vi que o elevador estava com algum problema. O elevador, ele travou, ele ficou tipo travado. E eu falei, vou descer e vou pegar outro elevador. Esse aqui está com problema e eu vou descer enquanto não aconteça o pior. Desci e fiquei olhando um espaço vazio, era como se tivesse tudo vazio. E era um andar que eu imagino que aquele andar não existia, né? Que na verdade não existe mesmo no shopping. Então, estava muito alto e eu comecei a andar naqueles lugares vazios e eu vi que era como se tivesse uma reformada, era como se estivesse fazendo uma reforma, onde havia algumas lojas, eu via lojinhas, como se as pessoas estivessem colocando porta de vidro e não havia terminado, estava pintando e não havia terminado a pintura, né? E saí caminhando, procurando outro elevador. Não, entrei em vários corredores, não achei. E lá na frente eu vi um lugar, uma placa com uma saída, né? Então eu falei, nossa, então eu não vou voltar nesse elevador quebrado. Eu vou sair e vou ver se eu vou lá para baixo novamente. Então eu estava muito confusa, eu estava mais confusa do que aquela moça. Depois eu saí caminhando, né? E vi que era rua. E eu falei, nossa, como que o elevador subiu se eu estou na rua? Saí caminhando pela rua para dar a volta, né, achando que ia dar a volta pelo shopping, porque eu não achei outro elevador. E ali eu comecei a caminhar. E eu vi aquela moça novamente muito confusa. Nessas alturas ela estava chorando, né? Ela já estava chorando muito, dizendo que não havia encontrado, não tinha como voltar. Então ali nós fomos caminhando, eu e ela chorando e eu acalmando a moça. E eu falei, vou até ali comprar uma água para você. Vamos encontrar um quiosque, alguma coisa assim, vamos tomar uma água. Eu também não estou encontrando a saída. O elevador está com problema. Saímos caminhando e nessa hora nós entramos já estava escuro, realmente estava à noite, né? Porque já era mais de 6 horas da noite. E nós saímos caminhando e ela dizia, me diga onde é que nós estamos. E eu falava, não sei. E ali nós começamos a nos desesperar. E ali nós procuramos, tinham pessoas conversando, pessoas muito estranhas, o lugar estava muito escuro, porque parece que a iluminação não clareava, era um lugar escuro. E as luzes eram muito poucas, então saímos caminhando, o lugar era muito árido, e tinha hora que eu escorregava naquelas pedrinhas na areia,
e às vezes eu ficava com medo de cair. Então fomos caminhando mais e mais e nós encontramos um senhor magro, de camisa branca. Ele olhou pra gente com um olhar esquisito e eu perguntei: moço, onde fica? Como é que eu faço para voltar para o outro lado do shopping? Foi nessa hora que aquele senhor ecoou aquela voz no meu ouvido dizendo: que shopping? Aqui não tem shopping. A menina olhou para mim, segurou minha mão e saímos correndo. Lá na frente nós encontramos outro senhor que estava sentado numa cadeira de balanço, fumando um cachimbo. E aquele senhor bem antigo, aquele senhor bem como se tivesse uns 90 anos, fumando aquele cachimbo, nós nos aproximamos porque nós vimos que ali ele poderia ser uma pessoa que não fizesse, como é que se diz? Não fizesse mal para a gente, né? Não oferecesse perigo para nós. E nós perguntamos onde ficava como fazer para voltar para o shopping. E ele perguntou: e o que é shopping? Ele não sabia o que era shopping. Nessa hora nós nos desesperamos e tentamos voltar. Saímos correndo novamente, nós nos deparamos com um lugar aberto, como se fosse um esgoto aberto, né? Muito mosquito, muito fedido, era um lugar muito fedido, e cada vez que nós andávamos, o lugar ia ficando mais diferente e bizarro. Então nós avistamos uma parada de ônibus do outro lado, onde estava passando, não tinha carro, só passava ônibus e pessoas a pé. Teve uma hora que a gente viu com uma carroça de burro, né? Uma carroça com os animais, tipo uma carroça de burro. E nessa hora nós encontramos uma moça, né? Essa moça vinha, era como se ela tivesse voltando, né? E nessa hora nós acompanhamos essa moça e pedimos ajuda para ela. O que fazer para voltar para o shopping? Ela falou: aqui não tem shopping. Nesse lugar aqui não existe shopping, e assim, muita gente aqui não sabe, você não adianta nem perguntar, eles não sabem o que é shopping. Então a gente perguntou o que fazer para voltar para o mesmo lugar, e ela não sabia que lugar nós estávamos. E nós dissemos: não, quero voltar para o shopping tal, falamos o nome do shopping, e ela falou: não, aqui não existe esse shopping, você está em outra dimensão. Você não está nesse mundo que tem shopping, que tem isso aí, que você não está. Aí nós entramos, a menina começou a chorar e eu também comecei a chorar. E ali nós perguntamos como que nós faz para pegar um carro de volta, o que fazer para voltar. Nós queremos voltar. Só que ela não conseguia nos ajudar porque ela não sabia voltar para onde. Ela perguntava: voltar para onde? O que vocês estão fazendo? Vocês não moram aqui? Nós falamos: não, nós não moramos aqui. Então ela disse: olha, vocês vão para aquela parada de ônibus e vocês olha a placa do ônibus que passar 777, vocês pegam esse ônibus que talvez vocês vão conseguir chegar. Assim nós fizemos, voltamos. Quando nós estávamos voltando, nós avistamos uma carruagem, como se fosse uma carruagem, um monte de cavalo correndo, e ela disse: se esconde, se esconde. E a gente correu, se escondemos atrás de um tambor. Então, esse pessoal passaram e veio como se fosse uma chuva quente, um sereno quente. E aquela água era uma água grossa, como se fosse uma água com algum ferro, alguma coisa assim, forte, algum metal forte que ficava grudando na nossa pele. Nessa hora nós conseguimos chegar correndo nessa parada de ônibus, e ali veio, com pouco tempo, eu lembro de viu aquele ônibus, era um ônibus todo aberto com a numeração 777 bem iluminado, mas o ônibus era muito enferrujado, era como se fosse um ônibus amarelo. E com as pessoas, cheio de pessoas, né, dentro, e era como se fossem pessoas normais. Então nós entramos nesse ônibus e ali eu apaguei, não me lembro mais de nada. Eu lembro de quando abri o olho assim, eu estar escorada em um carro na frente do shopping, lá embaixo na frente do shopping. E ali nessa hora eu despertei assim e não vi mais a moça, não sei cadê essa moça. E despertei, né? E ali eu voltei, entrei para o shopping. Nessa hora eu encontro o meu marido e meu filho em desespero, me procurando. Já fazia muitas horas que eles estavam me procurando, quer dizer. E eu não sabia onde estava, eu havia me perdido. E eles disseram: nossa, você se perdeu, acho que você bugou sua mente, alguma coisa assim. E a gente não viu nós procuramos, reviramos o shopping e você não estava. E todo o tempo, pelo que eu vi, eu estava todo o tempo lá escorada em um carro na frente do shopping. Então é essa minha experiência com o Sete Além, né? Vivi essa experiência e nunca vou esquecer. Então aí não comprei o presente, viemos
Esse é o relato da Rosa. Deixa o like.